Que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Já dizia Vinícius de Moraes. Mas o que é beleza? Para aumentar o conhecimento e ampliar a visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje com o tema Visagismo, a beleza da imagem pessoal. E para falar desse tema de hoje super interessante, eu recebo aqui com muito prazer Juliana Barbosa. Ela é jornalista, produtora, editora de texto, repórter de rádio e TV, idealizadora do site Muito Mais Que Isso e coautora da revista Papo de Salão e Visagismo. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Michele. E para completar nosso time aqui de hoje, eu recebo também Chico Fernandes, hairstylist, falei certo? Hairstylist. Meu inglês está cada vez melhor. Que se tornou um visagista, que se tornou um educador licenciado em dança e é o autor da revista Papo de Salão e Visagismo. Bem-vindo, Chico. Obrigado. Gente, eu fiquei assim, que eu já tinha ouvido falar em visagismo, mas o que é? Então, vamos lá. A definição é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa de acordo com as suas características físicas e os princípios da linguagem visual, harmonia e estética, utilizando a maquiagem, o corte, a coloração, o penteado do cabelo, entre outros recursos estéticos. Ou seja, Chico, o visagismo ele vai muito além de só ajustar o corte do cabelo ao rosto da pessoa. Sim. Sim, porque quando a gente fala da pessoa e da imagem pessoal, nós vamos colocar ali as características físicas, os traços de personalidade, os traços de temperamento, o histórico daquela pessoa, o seu lugar no tempo e no espaço. Olha que maravilha. Ficou curioso para saber mais da história do visagismo? Então venho com mais dado, olha só. Derivado da palavra francesa visage, que significa rosto, o termo visagismo foi criado pelo maquiador francês Fernand Aubry. Aubry? Acho que Aubry, né? Aubry. Ou Aubry. Então, é porque, tipo assim, meu inglês já melhorou, mas o francês ainda não. Em meados de 1936, para relembrar a importância de valorizar a beleza individual. Aí, de acordo com o artista plástico, escritor e visagista muito conhecido aqui no Brasil, que é o Philip Hallowell. Hallowell. É gostoso falar essa palavra, Hallowell. Ele falou o seguinte, que naquela época o rosto oval era tido como padrão de beleza, pois era o ideal da mulher daquele período, né? Suave, delicada, o que para ele não serve mais para os dias atuais, diante da revolução feminina e da nova postura na sociedade. Aí eu vou para você, Ju. Você acha que é isso mesmo, que o padrão de beleza, que eu não gosto muito dessa palavra padrão de beleza, mas vamos lá, o ideal, ele vai mudando de acordo com a sociedade? Com certeza, não só com a sociedade, mas com os costumes, a cultura, com o tempo, com a moda. E hoje em dia, né, no século XXI, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem um empoderamento feminino que tem permitido a gente sair desses padrões de beleza, que engessaram a mulher durante séculos. Então, é muito mais gostoso hoje em dia a gente chegar num salão de beleza para ser atendida por um visagista e poder ter um atendimento personalizado, um atendimento que vai atender os nossos padrões e não aquele padrão que é inexistente, de uma mulher que não existe, porque a maioria dos padrões que seguimos são padrões irreais, que não são impossíveis de serem seguidos. E uma coisa que acontece muito com as mulheres é, eu quero tal corte de cabelo, pega uma foto e leva ao salão, eu quero esse corte. Isso é quase impossível de ser feito, porque cada um é cada um, cada rosto. Por mais que tenhamos formatos, aquele formato oval ou angular, tem suas próprias características, né? O olhar, o afastamento dos olhos, as maçãs do rosto. E o que você faz da sua vida. Então, o visagismo é exatamente isso. Você tem que passar por uma transformação, uma mudança primeiro aqui, para entender que o padrão de beleza é da pessoa que vai se sentir bem com aquele visual. Olha só, porque a gente começou, inclusive, eu comecei o programa falando disso, que a frase clássica, né, Vinícius de Moraes, me desculpe as feias, mas beleza é fundamental. Mas o que é esta beleza, né? O que é beleza?
Então, Chico, você acredita que o visagismo ele vem justamente para quebrar esse padrão de beleza e trazer esta beleza individual, essa beleza que vem de dentro para fora? Sobretudo é isso, porque a beleza, ela tem vários aspectos, né? Tanto que, como vocês já falaram, ela varia. De tempos e tempos, a gente pode valorizar mais um tipo físico, características de face, de fisionomia, todas essas coisas vão variando de acordo com a cultura, de acordo com o meio, de acordo das atribuições, a posição social que a pessoa ocupa e suas características pessoais. Reunir todos esses elementos e transformar numa imagem personalizada requer uma caminhada, vamos dizer assim, de mãos dadas com a pessoa, para conhecê-la um pouco mais, né? Se é que ela se permite conhecer, até que ponto ela também quer se mostrar, até que ponto ela também se conhece, é muito importante, porque normalmente nós vamos vamos recorrer a padrões quando queremos mudanças. Por quê? Porque aquilo já está pronto. Como É o caminho mais fácil, É o né? mais fácil. Como se fosse um produto pronto numa prateleira. E quando tocamos na nossa vida individual, quando nós nos voltamos a quem nós somos e o que queremos expressar, vamos lidar aí com aquela pergunta: quem é você? Maravilha. E talvez o que vocês não saibam, eu vou revelar agora, a Juliana, ela é modelo do Chico. Vamos ver algumas fotos de algumas transformações da Ju. Esse foi o primeiro corte, a primeira mudança que a Juliana fez, Chico? Ali foi crescido, ele já estava crescido depois da primeira mudança. Da primeira mudança? Foi Esse durante tem o um terceiro fundo ano, púrpura, tem acho que uns dois anos anos, mais ou depois. menos, é. Ele tem um fundo púrpura, né, mais escuro lá na base e uma iluminação em tons acobreados, um tom ruivo bem claro. Já tem 4 anos que você faz modificação em Juliana. Uns 4 anos, mais ou Pra menos. gente entender como é o trabalho do visagista. Como é que inicia o primeiro passo? Juliana chegou lá e falou assim, vamos fazer tal coisa. Como é que parte para isso? O primeiro passo é entender o que a pessoa deseja expressar. Porque a partir daí é que vamos formar uma linha condutora do processo que vai se dar. Porque nós estamos falando de processos, né? Perfeito. Não em fórmulas, padrões, receitas prontas, né? Então vamos ali investigar o que é que melhor vai se adequar para as necessidades, né? Sempre tomando aquela referência de forma e função. Maravilha, mostrando que é individualizado, gente, não adianta. É como o Ju falou, chegou com o corte, o penteado da moda, o corte da modelo e tal, talvez não vá ficar tão legal você, não é o que você quer externar. Aqui, nós temos qual essa daqui agora? Essa foi antes daquela transformação mais intensa do ruivo. Também foi durante o segundo ano, acredito, mas foi um pouco antes. Tanto que eu estava trabalhando com TV, então havia uma necessidade, né, Chico, de manter a sobriedade. Eu não podia ter um cabelo tão chamativo, porque eu fazia jornalismo diário, factual. E é engraçado como a profissão, ela interfere muito. Eu sou super ousada, porque eu faço jornalismo de alongamento 3D, porque quebra toda, mas eu jogo pra trás, boto uma coisa assim. Mas a política da empresa era que a gente tivesse um cabelo mais comportado, digamos assim. Então a gente Mas sabe foi por quê? aí. Vamos explicar? Porque às vezes o telespectador fica assim, por que jornalismo, a apresentadora ela já ousa no coisa e no jornalismo no repórter não pode. Porque a ideia é que você não chame a atenção. O repórter quem tem que chamar a atenção é a notícia. Exatamente. Então se o repórter tá com um brincão, coisa assim, como que vocês estão aí? Vocês estão me vendo falar, mas já olharam meu brinco, já olharam minha mão, já olharam tudo. E se perde um pouco. E ali no jornalismo, não. É a notícia que tem que estar em primeira mão. E aí você chega com um brincão, você vê que as grávidas delas mudam, né? Sim. Só deixa no finalzinho pra parecer que tá grávida, porque senão você olha pra barriga. Exato. E a notícia já passou. O tsunami você não viu a bolsa de valores, não viu nada, só a barriga. Não sei que tá grávida. E acabou. É por não isso. pode ter esse excesso de informação. Mas vamos voltar ao foco, vamos lá.
Será que nós temos a foto do primeiro? Temos a foto do primeiro. Essa foto. Foi o primeiro. Menina Ju, você tá com 15 anos, mulher! 2015, logo ali. Tinha 15 anos. Foi a primeira transformação. Foi, eu cheguei com um cabelo muito grande, não foi, Chico? E minha proposta era bem diferente, eu não esperava, porque eu fui fazer uma doação de cabelo, conheci o Chico nesse dia, foi o dia que eu conheci o Chico, quando eu cheguei, que ele falou assim, então vamos mudar de verdade. E aí ele viu, eu contei que eu era repórter de rua, trabalhava em tal empresa e que eles pediam que eu aparentasse ser um pouco mais velha, porque eu sempre tive cara meio de menina. Ah, essa parte não deu certo, não. Ela ficou mais nova ainda. Mas ele fez um corte que me deu muita leveza, porque meu cabelo era muito comprido e eu lembro que meu editor falava assim, ó, acaba o vídeo e Juliana continua com o cabelo. É o cabelo de Maria Madalena arrependida. E aí quando eu cheguei no Chico, ele fez, não, vamos... Aí ele fez os critérios, né, Chico? Sim, e também é importante a gente perceber que, embora o rosto esteja muito jovem, mas ele transmite segurança. Exato. Né? Então, é diferente de você apenas aparentar mais idade. Porque quando ela me trouxe esse desejo, eu vou para frente das câmeras, é âncora que chama, né? Eu estava como repórter de rua nessa época. Repórter de rua, então eu vou para frente da TV, eu vou para frente das câmeras e estão me pedindo que eu transmita o quê? Mais confiabilidade, credibilidade. Que maravilha. E nesse processo nós podemos realmente incorrer no risco de levar mais idade, né? Levar peso à fisionomia da pessoa. Então é preciso que aí você transite, vamos dizer, numa linha perigosa, né? Muito perigosa, porque ela poderia ficar mais adulta, ela poderia transmitir entristecimento, ela poderia passar algum ar, enfim, de peso, né? E você conseguiu tudo o que queria. Jovem e segura. Com a escolha das cores, tudo isso é uma decisão que ele toma. Temos mais outra aqui, mais essa é outra transformação. O mesmo já deu mas já deu uma clareada, foi no primeiro mais. ano já foi no primeiro ano essa, né? Foi depois, ele aí foi clareado, porque no primeiro foi a primeira cor púrpura, né? Foi o primeiro púrpura, aquele fundo escuro, porque queríamos ali que ele permanecesse com uma certa sobriedade. Sim. Nesse segundo, eu não me lembro ao certo o que foi que você me pediu. Mais verão, foi no verão. No verão, né? Queria um pouco mais de luminosidade, não teria sido Todo isso? mundo quer no verão ficar loura. Exato, é porque as pautas no verão geralmente eram pautas de show, eram pautas mais leves e a gente queria justamente transparecer essa leveza. Não só como as notícias ficavam... no primeiro momento, notícias mais políticas. E no verão, a gente, na empresa que eu trabalhava, na TV que eu trabalhava, eram pautas muito mais leves. Então, eu queria acompanhar verão, esse ritmo, né? Maravilha. Gente, que delícia, né? O tema... Eu vou deixar uma pergunta no ar, porque o nosso bloco já acabou. E eu quero saber o seguinte, Chico. Ficou ótimo, maravilhoso em Juliana. Quer dizer que todo mundo que tem o rosto igual a Juliana vai dar certo esse mesmo corte, esse mesmo cor? Não responda agora. Fique aí, não saia. Tem mais ponto de vista. A gente já volta. Estamos de volta com um ponto de vista, hoje falando sobre visagismo, a beleza da imagem pessoal. Fomos para o intervalo, deixar uma pergunta no ar para Chico. O seguinte, ele fez uma transformação, várias transformações na Juliana. Aí eu perguntei, e uma pessoa que chegue lá com um rosto parecido com a Juliana, aquelas mesmas transformações vão dar certo? É assim, Chico? Não. É individualizado. É individualizado. Porque quando essa pessoa chega, ela chega com uma intenção. E essa intencionalidade é que vai determinar o tipo da mudança. Eu percebi que Juliana, ela colocou bem a questão da profissão dela. A todo momento ela fala, eu precisava de um cabelo assim, porque eu precisava passar credibilidade, seriedade. No verão, eu permiti uma leveza mais, porque a profissão...
Como é a demanda que você recebe das mulheres? Focando nas mulheres, sempre é pelo lado profissional ou não? É mais pelo lado pessoal? Então, nós somos homem, né? Ser humano, seres humanos, meio e cultura. Então, note que sempre estamos às voltas com relações. Sim. Né? O cabelo, a maquiagem, para os homens, os pelos no rosto também, as roupas, acessórios, todos esses elementos, eles buscam ali criar harmonia por onde quer que a gente transite. Então, há uma necessidade de se estar bem e facilitar as relações no ambiente do trabalho, na vida pessoal, né? Em todos os setores, nós buscamos estar com a nossa imagem fortalecida, porque isso vai fortalecer a nossa e facilitar, né, as nossas relações com as pessoas. Então, é essencial que isso seja posto como uma condição na mudança. Maravilha. Então, a gente já falou aqui, vocês já entenderam que o visagismo ele vai além de só corte de cabelo adequado ao tipo de rosto, né? É muito mais você imprimir a sua personalidade, o que você quer ressaltar, o que você não quer. Mas adequar o rosto ao corte é um processo que faz parte também do visagismo. Então, eu te pergunto, você que está assistindo agora o ponto de vista, sabe qual é o tipo do seu rosto? Eu não sei do meu, eu tenho uma dúvida. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou mostrar alguns, é um mini quiz, digamos assim. Vou mostrar algum tipo de rostos. O rosto, ele fala muito também a personalidade da pessoa. Eu vou dizer, de acordo com a nossa pesquisa aqui, como é que tá essa personalidade. O Chico vai dizer se concorda, se não concorda. E vai dar aquele molhinho de dizer qual seria o corte de cabelo mais adequado para esse tipo de rosto. Bora, Chico? Bora. E Ju também vai meter o bedelho, vai dizer se concorda, se não concorda, como é que é a situação. Vamos lá? Vamos começar. O tipo de rosto que nós temos aí agora, produção, é o rosto em formato de diamante. O que é que diz esse rosto? Geralmente representa alguém que gosta de assumir o controle e que quer que as coisas sejam apenas da sua maneira. São pessoas detalhistas que produzem trabalhos de qualidade, mas que podem ser interpretadas de maneira errada por sua intensidade de opiniões. Você concorda, Chico? Bom, nós sempre temos um lado forte e um lado fraco. Então, essas pessoas de muita iniciativa, de muita força de iniciativa, elas às vezes podem pecar, né? Um pouquinho ali na mão, pode exagerar ali um pouquinho na mão no que diz respeito aos seus objetivos, às suas determinações e temperar, né, nossas características, nossas tendências, é onde mora a grande arte, né? Quando a gente se relaciona. E quando falamos da imagem, nós estamos falando da nossa relação com o mundo. Sim, com certeza. Então, nesse rosto diamante, como é que seria o corte de cabelo? Essa atriz aí, eu não sei, é a Charlize Theron? Ela é Taylor Swift, uma cantora. Ah, ótimo. Sabe que eu entendo tudo. A atriz, eu falei que era Charlize Theron, não é, ela é cantora. Então, tá adequado, tá bacana esse corte de cabelo? Seria sempre o tipo de rosto? Tá me parecendo um penteado. Sim. Né? Não exatamente um corte, mas também dá a ideia de que se ela usasse esse corte de cabelo, ficaria muito bem. No entanto, a gente sempre vai levar em consideração que isso é uma composição. Sim. Né? Há outros elementos, aí há vários elementos que a gente pode detectar. Né? A franja é um elemento, o tipo de movimento que a franja descreve no rosto fala muita coisa. Franja sempre dá um ar de informalidade? Sempre dá um ar de mais juvenil ou não? A franja, de uma forma geral, ela é um recurso de fragilidade, vamos dizer assim, né? Eu estava bem frágil ultimamente, mas agora eu tirei minha franja, modifiquei. Fragilidade, assim, no sentido de que se quer mostrar ali algo de infantil ainda, né? Algo de lúdico, talvez essa palavra seja mais adequada. E outra coisa, Chico, que temos que dizer, franja tem vida própria, minha gente. Ela nunca te obedece. Por exemplo, ali, ó, tá ótimo, deve estar com 50 quilos de laque. Porque você chega na festa bonitinha, sabe que era a melhor amiga? A piranha. Porque chega na festa toda de franjinha, assim, no final tá presa aqui em cima, porque ela é terrível. Vamos pro próximo. O rosto oval. Olha o que diz o rosto oval.
típico de pessoa que sempre sabe o que dizer para deixar o outro confortável e bem-vindo. O problema é que algumas vezes podem acabar pensando demais e parecerem calculistas por procurarem as palavras exatas para tudo. Concorda, Chico? O rosto oval seria isso? Pode ser, porque nesse rosto há uma predominância de formas arredondadas. Sim. Então, as formas arredondadas, lá na inteligência visual, na nossa construção, né, de entendimentos, nós vemos ali um sentimento de ludicidade. Mais do que o rosto anterior, que há uma predominância de formas mais retas, de linhas mais retas. As linhas mais retas você vai entender uma mensagem de mais força. As linhas Perfeito. mais arredondadas vão lhe falar de uma pessoa que vai buscar mais diplomacia nas relações, de uma pessoa que ela vai buscar harmonizar as diferenças entre as partes. Então, é fundamental que essas características sejam entendidas na hora da transformação. E o cabelo? Você gostou, Juliana, do cabelo dela? Em particular, a Beyoncé, ela faz muitas mudanças no Essa cabelo. eu sabia que era, gente, tá? Mas o que eu gosto é que ela sempre ousa nas cores, que eu acho que é muito assertivo. Com o tom de pele dela fica muito bonito. Eu gosto, mas eu tô desacostumada com o corte partido no meio. Eu acho que... Não sei se porque Chico sempre muda muito o cabelo para um lado e para o outro, tem muito movimento. Não sei se esse corte permite tanto movimento assim. Sabe o que eu acho super interessante aí nesse caso? Que antigamente lá atrás era uma coisa assim, a pessoa negra era estranho demais usar um cabelo louro. Isso se quebrou por completo e eu acho que fica maravilhoso. Dá uma luminosidade, não para isso que eu acho fantástico. Tô errada, Chico? Certíssima, certíssima, e isso é um fenômeno que a gente vai observar na metade, um pouquinho mais da metade do século XX para cá. Por quê? Porque vieram aí movimentos globais, né? Transformando as sociedades, transformando a cultura. Nos anos 60 nós tivemos aí um forte movimento do movimento hippie, Sim. né? O Black Power, o movimento Black Power, as tribos, os punks, né? Então o mundo mudou. O mundo mudou, não existe mais aquela percepção de que só se fica bem assim, ou só se fica bem assado. Graças a Deus que mudou. Graças a Deus que Ainda mudou. bem. Graças a Deus que Ainda mudou. bem. Vamos lá, próximo rosto. É o rosto quadrado. Pessoas com este formato de rosto normalmente são fortes, resistentes e sempre prontas para assumirem projetos de risco e desafiadores. E aí, Chico? Sim, porque essas força a da linha força, reta. né, são duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Força e estabilidade. Então, essas pessoas têm essa característica predominante. Porém, alguém pode chegar no seu profissional e entrar no entendimento de suavizar essas mesmas características em vez de enfatizá-las. E aí, neste caso, o que é que faz num rosto quadrado para suavizar? Tipo assim, para não dar um ar de arrogância, né? Porque às vezes a pessoa é muito forte. O que seria, assim, para mexer num cabelo? A meu ver, o profissional, o recurso que ele usou foi essa inclinação da franja. Que me chamou muita atenção, né? Ela corta mesmo a simetria, né? Ele usou uma linha inclinada, né? Para baixo. Lá aí ela na tá direção com a cara da assim, orelha. eu sou forte, mas eu sou um pouco fofa. Eu sou fofa, eu tenho alguma... eu tenho feminilidade, né? Há alguma alegria também, né? É possível perceber ali uma alegria, não apenas a força e a estabilidade, a decisão, mas ali foi bem harmonizado, né? Quando trouxe essa linha inclinada, porque ela trouxe alegria, quebrou, Perfeito. né? Quebrou aquela ideia de estabilidade e de força, enfaticamente. E bem diferente da franja que a gente viu anteriormente, que deixou uma coisa mais meiga, mais menininha. Essa não, essa tá uma coisa um pouco mais formal, digamos, mais adulta. Sim. Mas não deixa de ter a feminilidade como destaque. Perfeito. Próximo rosto. O rosto retangular.
bastante racionais. Pessoas com este tipo de rosto muitas vezes pensam demais, gostam de planejar seus atos e não costumam falar abertamente sobre seus sentimentos. E aí, Chico? É um temperamento predominantemente colérico. As Olha. pessoas que têm o rosto quadrado, retangular, elas têm essa predominância, né? E veja como é importante a gente saber aonde está mexendo, como está mexendo, porque nós estamos ali afetando o emocional das pessoas. Exatamente. E há uma dupla, vamos dizer assim, há um duplo sentido, há uma dupla direção, porque é de dentro para fora e é de fora para dentro. Isso que eu achei mágico do visagismo, né? Como você consegue ou enaltecer algo positivo, ou suavizar algo negativo, ou as duas coisas, e aí você mexe de fora para dentro, para fora. Gente, daqui a pouco eu vou querer que você mexa aqui em mim, calma. Com prazer. Esse é o formato do rosto, né? Que era uma dúvida. Daqui a pouco eu quero saber, que eu tenho uma dúvida disso. Próximo rosto que nós temos. Triangular. O rosto triangular normalmente representam pessoas que gostam de ter o controle das situações e buscam sempre o sucesso em cada tarefa ou projeto que realiza. É isso mesmo? Nunca pensei no rosto triangular, achei bem estranho. Pode ser o triangular invertido e pode ser esse tipo de triangular que a base, né? É maiorzinho. Então, nesse daí a gente vê ali a base, a linha estável horizontal ali na base e o vértice, né? Apontando para a testa. Então, note também a cor do cabelo. Esse tom lilás, ele combina muito com as pessoas que têm um espírito mais voltado para as coisas, vamos dizer assim, etéreas, né? Ela parece uma roqueira, né? Ela parece... E esse movimento, se a gente pensar um pouco no que ela quer expressar, né? Há uma rebeldia, há uma harmonia também no tom da pele, na cor do cabelo. Então, na maquiagem usada. A maquiagem usada. Então, que não é o pretão do punk, né? Não, ele não. vem com uma ele suavidade. É espiritual. É. Né? Então, é interessante notar como apenas com os mesmos elementos nós podemos transformar muitas coisas. Assim como 7 notas musicais podem nos trazer inúmeras músicas, melodias, ritmos, sons. Então, as cores, as formas, as linhas, elas têm muitas possibilidades. Vamos para o último rosto que nós temos, que é o rosto arredondado. Este formato de rosto normalmente significa que você é uma pessoa que coloca os outros em primeiro lugar e pode acabar se anulando em relações amorosas ou de amizade. Você precisa entender que se doar é importante, mas que deve dar prioridade sobre os seus sentimentos. E aí, a pessoa de um rosto redondinho, ela é assim? Ela se coloca em segundo plano? Ela pode ter um temperamento fleumático, né? Aquele temperamento mais passivo. É uma tendência desses rostos arredondados que a gente às vezes até brinca, algumas clientes falam assim, eu tenho um rosto de lua cheia. E é uma boa lembrança, é um bom símbolo. Por quê? Porque a lua é um símbolo maternal. Sim. Essas pessoas, normalmente, elas têm um instinto muito forte de acolhimento, até de passividade mesmo, né? Mas sempre é bom lembrar que a gente está lidando com tendências, né? Características que elas são indicativas, porque... Não quer dizer que seja exatamente isso. Calma, gente, não vai dizer assim, mas eu não sou assim, eu tenho um rosto redondo. Calma, é só uma tendência, né? Isso. E aí, a depender da cultura e do meio, né? Essas características podem ser atenuadas, elas podem ser reforçadas. Espera aí que eu quero saber qual é meu rosto. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Não saia daí, vocês vão descobrir qual é o formato do rosto de Michele. Isso é ponto de vista.
voltamos com o Ponto de Vista, hoje falando sobre visagismo, a beleza da imagem pessoal. Fomos para o intervalo e eu queria saber, você quer saber, todo mundo quer saber, né? Qual é o formato do meu rosto? Bom, à primeira vista, me parece que ele está entre um quadrado e um arredondado, mas podem existir aí alguns elementos que me levem também a uma outra interpretação mais precisa, tá? Porque para analisar o rosto devidamente, primeiro, preciso que o cabelo esteja preso. Ah, era isso que eu ia perguntar. Como é que faz? Porque em casa deve estar todo mundo se olhando no espelho, tentando achar uma forma de medir, ver como é que é o rosto. Preciso Cabelo preso. Observar o rosto de frente e de perfil. Ah, então Tá. tem toda uma técnica para poder desenhar. Isso. E também vamos considerar, além desse conjunto, as partes do rosto. Assim, aí testa, olho, nariz, boca, tudo que compõe. E a maquiagem, que é importante estar sem maquiagem, porque a maquiagem tira um pouco da atenção. É verdade. Por exemplo, vocês acham que meu olho é castanho? Não é. É azul. É que eu botei lente só pra dar uma disfarçada. Porque é uma loucura sair de olho azul o tempo inteiro assim, ó. Igual o de Chico. A gente não tem paz, né, Chico? Todo mundo diz, ai, seu olho, seu olho. Aí, Ele vai me emprestar um dia, a gente já combinou. O da Juliana, o rosto, qual é o formato? Ainda, sinceramente, eu não analisei tecnicamente o rosto da Juliana, porque sempre estamos começando pelos resultados. Olha que bacana. É muito interessante notar que esses elementos técnicos, o sistema dos conhecimentos em si, eles estão ali como instrumentos. Sim. Que no momento da conversa, eles podem ser predominantes ou não. Maravilha. Porque... E aí vai do seu conhecimento, lógico, e da sua sensibilidade, né? Do momento ali com a cliente. Sim, porque começar uma conversa fazendo uma análise pode ser invasivo. Sim, né? E a pessoa já travar. E não chegar... Vai travar. Eu estava vendo que algumas vezes até a conversa da pessoa com visagismo é num lugar mais reservado. De preferência. Né? De preferência, para ela conseguir se abrir e dizer, olha, realmente, eu quero enaltecer mais essa parte. Então, às vezes não fala nem com essas palavras, mas você vai perceber na conversa o que é que a pessoa está querendo. Isso. Né? E mesmo no salão, com pessoas em torno da gente, é possível conduzir essa análise de uma forma mais informal. Maravilha, maravilha. Juliana, antes de você conhecer o Chico, antes de você saber o que era o visagismo, você se preocupava com algumas coisas antes de fazer um corte de cabelo, alguma coisa assim? Ou você simplesmente sentava e falava assim, para esse ponto aí? Não. Antes de conhecer o Chico, eu tinha um pavor a salão de beleza. Aliás, cortar o cabelo era como ir ao dentista. Porque eu nasci com muito cabelo e depois fiquei careca. Então, ao longo da minha infância, crescer o cabelo era o meu sonho. Porque era um cabelo muito fino, muito ralo, vazio. Quem me vê hoje com cabelo nem imagina que eu já fui careca. Olha o resgate que traz da infância, né? Pode. Como isso vai montando a personalidade dela e como o cabelo teve uma importância demais para você. Sim, com certeza. Até ao longo da minha adolescência, moldando a minha personalidade. Eu lembro que eu passei por algumas experiências muito marcantes em salões de beleza. Por exemplo, cortar o cabelo demais ou na hora de fazer a franja, desacreditar no que eu estava dizendo. Por exemplo, eu fui uma vez cortar a franja, a moça fez, não posso cortar sua franja, vai cortar sua franja porque vai enrolar o cabelo. Aí eu disse, vai enrolar como? Ela, não, porque você está com um alisamento. Eu fiz, não, meu cabelo é assim. E aí eu tive que convencer a profissional que estava comigo que meu cabelo era liso. Ah, não é assim não. Eu digo, como assim, Aí você gente? me conhece de onde, bem? Não, e partindo do pressuposto que ela trata com cabelo, ela deveria conhecer um cabelo com química ou sem química. Sim. Então, ela cortou a franja e para mim foi uma coisa assim muito invasiva, porque eu saí do salão completamente estressada, chateada, aborrecida, porque a profissional não estava me dando credibilidade. E quando eu conheci o Chico, quando eu entrei no salão pela primeira vez que eu conheci o Chico, eu já passei a gostar da forma como eu estava sendo tratada. Isso já foi muito bom. E depois eu comecei a perceber umas outras coisas que era ser ouvida. O que eu não gostava, olha que o que eu gostava. isso. Eu fiz muita besteira no cabelo durante a adolescência. Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca bota um papel crepom, As besteiras do meu cabelo oxigenada. começaram com minha mãe, porque ela resolveu cortar uma franja. Sabe, Juruna? Eu fiquei assim. Porque a franja ela era aqui e acabava aqui, assim, ó.
Era uma cuia quase. Eu falei assim, Meu gente, o que cabelo é isso? sempre foi muito cuia de queijo, desde pequenininha. Eu tenho trauma de franja, porque minha mãe sempre fazia franjinha. E o pessoal fala, parece uma índia. Sabe o que era isso? É a culpa daquelas propagandas do Danoninho. Exato. Que elas querem assim, os cabelos lisinhos, que É. funciona. Aí todo mundo, as mães querem fazer o cabelo todo e o nosso cabelo cacheado. De como é que vai? Não vai Padrões. É, na década de 90 era muito comum as crianças com esse tipo de Padrões. cabelo, né? Pois é. E aí, quando eu conheci o Chico, eu comecei a me permitir mudanças. Porque eu não gostava de cortar o cabelo, porque eu achava que não ia crescer. Eu não gostava de pintar. Primeiro que eu tenho alergia à tintura. E eu fui descobrindo isso pintando o cabelo. E aí, conversando com o Chico, conversando com o dermatologista, eu fui vendo quais eram as melhores formas de fazer essa mudança. A palavra-chave para isso aí foi confiança, né? Confiança, com certeza. Confiança. Tem que Então, estabelecer confiança. ela começou falando, né, do sentimento de ser acolhida, de Isso. ser ouvida, Exatamente. de ser respeitada. De ter prazer em estar no salão. E não prazer ter um de momento estar de naquele terror, lugar. como eu tinha antes de ficar, ai meu Deus, tenho que ir no salão. Hoje eu vou pro salão, maravilha. E a alegria. Olha só que bacana, né? Quer dizer, um encontro, né, que o destino fez e te mudou intimamente. Maravilha. Sim. Agora vem cá. Será que isso é só para mulher? Será que o visagismo é só para mulher, só faz transformação em mulher? Hein, Chico, o que você acha? Homem também pode se beneficiar? Homens também se beneficiam há muito tempo, porque a beleza masculina é masculina, a beleza feminina é feminina. Então, como buscar ali em cada um desses gêneros o melhor para eles? O que a gente fez, aqui do ponto de vista? Fomos na internet e pegamos alguns homens que a gente tem certeza que passaram por visagismo, gente. Vamos ver. Na foto da direita, o queixo parece mais fino, É. né? Na foto da esquerda, com o auxílio dos pelos, criou-se uma sombra em torno do queixo e deu mais força, né? Que é onde está a vontade, né? A sede da vontade no rosto está ali, no queixo, naquela altura ali. Então, sombreando o queixo com os pelos, ele criou uma sensação maior de força, de determinação. Mais másculo, né? Mais Mais másculo, mais viril. O bigode mais cheio Até a também. sobrancelha, o olhar mais poderoso. mais Os poderoso. lábios ganharam um pouco mais de volume, né? Ficou uma característica mais masculina. Mais masculina. Perfeito. Mais masculina. Vamos ver outro. E aí, gente? Nossa, mas parece que ele fez até a harmonização facial, né? Não sei se fez, mas a Realmente. modificação do rosto tá muito grande, Muito grande. né? Muito Um queixo grande. bem mais largo aqui embaixo. É, no o maxilar está mais pronunciado. Agora, note que também na foto do antes já havia essa característica ali na imagem Sim. dele. Não né? estava ressaltada. Não estava ressaltada. Não tinha ainda essa força que ganhou no depois. Mas está presente ali no rosto, se você observar direito. Olha lá. Vamos ver outro. Ah, gente, tem que ter ele. Meu Deus do céu. Eu, Cauã, botava uma legenda assim, ó. Quem não quis assim, não vai ter assim. Ponto. Segundo lá, que nossa produtora disse que queria de qualquer jeito. Eu, não. Sou exigente, eu gosto mais dessa parte de cá. Poderoso, né? Poder, Ave Maria, isso que é poder. Vamos lá, Chico. O que nós temos aí? Nós temos à esquerda uma imagem ainda de um garoto, Sim. né? Um homem bonito, mas ainda um garoto. Estilo mais surfista, assim, mais Um despojado. estilo mais surfista, meninão, né? Um cabelo crescido que ainda demonstra que não tem tantos compromissos corporativos na vida corporativa, Sim. né? Ainda não está preso a tantas convenções. E aí à direita nós vamos ver ali os pelos no rosto, uma definição maior no corte do cabelo, me parece também que mexeu nas sobrancelhas. É, me chamou a atenção que ele era quase um monocelha, né? Sim, Uma exato, sobrancelha. sobrancelha. E aí manteve a característica da falinha e tal. Moldurou a Mas não boca, aguento ficar gente. olhando. Moldurou essa boca que merece moldura, Coisa. né? Parece uma Merece moldura. moldura. Então, Demais. E essa questão, Chico, agora de barba, os homens voltaram, né, a Voltaram. usar muito a barba. voltaram. Inclusive, até a do Cauã tá num estilo até mais informal, não sei se eu posso chamar assim, mas tem homens que estão usando a barba bem fechadinha e até uma barba maior. E também as barbas por fazer.
E sabe fazer. Né? Que tem aquele aspecto mais casual. Os homens esportivos gostam mais desse visual. Né? Daquela barba de quem deixou crescer Cafajeste. 2 dias, 3 dias. Né? Então aquilo dá um ar desconstruído. Né? A gente pode fazer um paralelo com as mulheres quando elas deixam mechas do cabelo soltas, um coque mais displicente, penteados mais desconstruídos. Então, o público masculino também vai lançar mão de elementos que vão traduzir essas características, né, apropriadas para cada gênero, como a gente falou anteriormente. Maravilha. O resultado foi esse visual aí de um homem mais sofisticado, um homem mais decidido, mais dono de si, como se diz no jargão, mais empoderado. Mais empoderado. Galã. E E galã. Muito obrigada, Cauã. E a nossa participação. Então, a participação é muito boa aqui no Ponto de Vista. Foi convidado para vir pessoalmente. Então, aí lembrando do Cauã, ele mudou também muito e muda bastante o visual por causa da profissão, né? Um ator que ele tem que passar por várias transformações. Então, como é o visagismo na questão da caracterização? Né? Que é diferente da arrumação que a gente faz para o dia a dia, né? Isso, porque lá na caracterização vai se buscar as características de um personagem. Eu lembro que ele já fez um personagem de um garoto de programa numa novela, né? Uma Foi. vez. Então, você vai buscar ali no laboratório, na pesquisa do ator, os elementos que vão caracterizar aquele comportamento daquele ser humano. Nós temos imagens de uma caracterização, não temos? Temos. Vamos ver. Da Marília Gabriela. Marília Gabriela, fantástico. Vamos ver. Olha só, gente, é a Marília Gabriela. Está irreconhecível. Quer dizer, a caracterização ela tem esse poder. Ela tem esse poder. Né? As sobrancelhas naturais dela aí me parece que foram apagadas. Há várias modificações aí nas características do rosto que tornaram essa pessoa pública irreconhecível. Maravilha. Gente, o programa está acabando, passou tão rápido, meu Deus do céu. Mas dá pra gente falar rapidinho de uma coisa. Juliana, segunda edição da revista. Onde é que as pessoas podem ter acesso a essa revista? Então, as pessoas podem ter acesso a essa revista através do Instagram Papo de Salão e Visagismo. Vai aparecer para vocês, Isso, Papo de Salão e Visagismo. E no site Muito Mais Que Isso, mmqi.com.br. A segunda edição. A primeira edição, temos alguns exemplares, né, Chico? Que foi impressa, né? E é sempre bom lembrar que quando uma mulher quer mudar de vida, ela muda os cabelos. Pelo menos é assim comigo. Eu acho que não é via de regra, porque não existe fórmula de bolo no visagismo. Mas é um pontapé inicial. Deu certo com você? Deus dá super certo. E é o conselho que você passa para os outros, né? Sim. Chico, se a gente tivesse que completar a frase, o visagismo, ele pode fazer comigo... Ele pode fazer comigo um caminho de encontro, de revelação, de plenitude. Que maravilha. Olha, gente, bom demais, né? Muito obrigada pela presença de vocês. agradeço. O programa foi fantástico. Obrigado Delicioso. também. Obrigada a você mais uma vez e até o próximo Ponto de Vista. Tchau, tchau.